tudo bem? Sou o professor Valtécio e nesse vídeo eu vou mostrar como realizar a simulação do movimento retilíneo uniforme no GeoGebra. Vou mostrar como criar os botões e como criar os controles deslizantes, que são fundamentais para a animação. Inicialmente eu vou criar um ponto aqui na janela de visualização para poder realizar a animação desse ponto. E aí eu só posso realizar essa animação desse ponto se eu criar um controle deslizante para o ponto A, porque eu não tenho nenhuma opção, né, as propriedades do ponto A para poder movimentá-lo. Então eu vou criar o controle deslizante. Então já selecionei a ferramenta controle deslizante, clico na janela de visualização e vou criar, por exemplo, para o tempo. O controle deslizante tem todas essas informações aqui, ó, que você pode alterar, tá certo? Se você tiver numa situação, né, numa simulação que envolva ângulo, o controle deslizante também serve, né, para ângulo, né, variar o ângulo. Isso é muito interessante, como por exemplo você estiver criando para o plano inclinado, por exemplo, certo? O intervalo que eu vou escolher aqui para o tempo vai ser 0 a 5, tá? O incremento, esse incremento diz respeito a como o controle deslizante vai mostrar a contagem, né, que vai ficar na janela de visualização. Então, se você colocar 0.5, ele vai mostrar 0.5, 1, 1,5, 2 e assim por diante. Então, para ser mais preciso ou detalhado na contagem, vou colocar 0.001, certo? Na animação, aqui eu tenho duas informações do controle deslizante. Primeiro é a velocidade. Essa velocidade é do controle deslizante. Pode ser maior ou menor, caso você queira, tá? Eu vou deixar como 1. E a repetição pode ser oscilando, ele vai ficar indo e voltando, pode ser crescente, pode ser decrescente ou pode ser crescente uma vez. Vou escolher essa opção, tá certo? Controle deslizante desse botão aqui, ó, vai mostrar, olha, eu posso fixar o controle deslizante na janela de visualização, pode ser horizontal ou pode ser vertical. São outras informações do controle deslizante, que é esse que eu acabei de criar aqui na janela de visualização, né, que vai de 0 a 5. Veja que o ponto L não está vinculado, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou digitar o seguinte, nas coordenadas do ponto A. Por eixo X eu vou colocar T, que corresponde, né, para o controle deslizante. Então vai ficar assim, ó. Dá um Enter. E aí o ponto L já está vinculado, né, ao controle deslizante tempo. Se eu animar esse controle deslizante, o ponto A também vai animar, tá certo? Aqui embaixo tem o botão, ó, pausar. Por enquanto a gente vai utilizar esse botão aí, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, se eu colocar um outro ponto aqui na janela de visualização, o ponto B, por exemplo, e aí caso eu queira animar ele, eu vou posso, né, criar um controle deslizante para ele, tá? Isso é uma opção. Ou então eu posso vincular o ponto B ao controle deslizante T. Então faço a mesma coisa aqui, eu digito assim, ó, né, para ele se deslocar na horizontal. E esse valor aqui para o eixo Y eu vou modificar porque é o mesmo para o ponto A. Aí se eu deixar assim, né, ele vai ficar um sobre o outro. Então vou alterar por uma unidade. Vou dar um Enter e vamos ver se eles estão os dois vinculados ao controle deslizante T, tá? Animando aqui, eles vão se deslocar com a mesma velocidade, né? Como vocês estão vendo. Muito bem, vou dar uma pausa. Estão se deslocando na horizontal, mas também você pode deslocá-los na vertical. Então, se eu for aqui nas coordenadas do ponto A, se eu inverter aqui, por exemplo, aqui eu vou colocar T e aqui eu vou colocar o 3 que tinha, né, no eixo Y. Então, nessas condições, o ponto A ele vai se deslocar na vertical e o ponto B na horizontal, porque eu só mudei as coordenadas do ponto A. Legal, né? Olha só, tanto A quanto B estão vinculados ao mesmo controle deslizante, porém A se move na vertical e B na horizontal, porque foi essa condição que eu coloquei, né? Mas eu posso também alterar aqui as coordenadas do ponto B, fazer ele se deslocar, né, na vertical. Aqui, ó. Então vamos animar.
aqui, ok? Beleza, ó, certo. Vou dar uma pausa aqui e vou agora fazer o seguinte. Eu vou inserir uma imagem porque inserindo a imagem é mais interessante para o aluno, né? Então você, professor, você pode inserir uma imagem, a imagem de uma pista, a imagem de um carro, para que o aluno se sinta mais interessado em aprender dessa forma a simulação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas construções, vou selecionar uma imagem que eu já baixei, né? Que é essa daqui. Selecionando, tá aqui imagem. Esse ponto A ele está fixo, então eu vou desmarcar essa opção porque eu quero mudar a posição dessa imagem, né? Então se eu clicar e arrastar aqui, ó, só vai mover o ponto A, porque o ponto B ele está fixo. Então além de eu modificar a posição da imagem, eu também mudo o tamanho da imagem, né? Quando eu faço, pego o ponto A e desloco. Agora tanto o ponto A quanto o ponto B eles estão móveis, né? Então agora com isso eu posso aumentar, diminuir ou aumentar o tamanho da imagem. Como trata-se do movimento retilíneo uniforme, eu vou criar os controles deslizantes para a velocidade, para a posição e para o tempo. Não necessariamente nessa ordem. Então vou criar para a velocidade. A velocidade eu vou alterar aqui, o mínimo vou colocar -2. E dar um OK. Não preciso mais alterar nenhuma informação aqui. Vou criar agora para o tempo. O tempo eu quero que seja de 0, né? Eu vou colocar aqui 6, por exemplo. E o incremento vai ser 0.001, certo? E aí a animação eu quero que seja crescente uma vez. E vou dar um OK. Então, controle deslizante para o tempo e agora para a posição inicial. Então, a posição inicial eu vou também modificar aqui, vou colocar para -1, de -1 a no máximo 5 e vou dar um OK. E nenhum desses controles eles estão vinculados, né, à imagem. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar ponto A, né, e vou fazer assim, ó, digitar aqui T e dar Enter. Se eu fizer isso, somente o ponto A está vinculado ao controle deslizante. Então, vou fazer também para o ponto B. Eu vou escrever, né, o x de B vai ser o x de A. E aqui eu vou colocar mais, porque esse mais vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B. E o y de B vai ser o y de A. E aí vou dar Enter. E vamos ver agora como está. Ok, então os dois pontos, né, estão vinculados, ó, ao controle deslizante tempo, mas não estão vinculados nem ao controle deslizante posição inicial e nem à velocidade. Então como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente digita aqui nas coordenadas do ponto A, né, a função horária mais velocidade vezes o tempo, porque aqui está envolvendo, né, posição, velocidade e tempo. Dá um OK. Dessa forma, tanto o controle deslizante posição, né, tá agora vinculado, ó, deixar aqui em 0, como também o de velocidade, tá? Agora vamos animar essa imagem, certo? E agora eu vou dar uma pausa aqui, ó, com esse botão embaixo. Daqui a pouco eu vou criar os botões. Então, o controle deslizante posição tá OK, né, já está vinculado. Veja que o da imagem, né, da velocidade está mostrando como se fosse posição, né? E não é. Veja que eu aumentei a velocidade e vou animar a velocidade maior, né? Constante, porém maior. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os botões, né? Iniciar, parar e reiniciar. Então venho aqui na opção e seleciono a ferramenta botão. Então primeiro o botão iniciar. Iniciar. E para o botão iniciar funcionar, ou seja, para o GeoGebra entender quando eu clicar no botão iniciar, ele precisa estabelecer, né, um código. Então o código é iniciar animação. Animação, pode ser parêntese ou pode ser colchete, e aí você digita T, né, vírgula,
true, que essa variável booleana vai dizer, tá me dizendo o seguinte, olha, se eu clicar no botão iniciar, né, o GeoGebra vai entender que é verdade. Então dá um OK, vou clicar com o botão direito e vou na opção aqui e fixar, porque eu quero mudar a posição do botão iniciar. Vou colocar para cá. Dessa pausa e vou criar agora o botão parar. E para o botão parar, o código é iniciar animação, abre e fecha colchete, T, vírgula, fosse. Aqui o botão parar, eu vou mudar aqui a sua posição, fixar objeto, para poder organizar melhor aqui na janela de visualização. E agora o botão reiniciar. Eu quero que reinicie a partir de que tempo? T igual a 0. Reiniciar. OK. Vamos ver se está tudo OK. Iniciar, funcionando. Parar, reiniciar. Muito bem. Vou ocultar aqui esses botões, esses pontos. Eu vou criar um texto aqui para cada controle deslizante. Então, velocidade, colocar a unidade, né? Então a velocidade vai ser V, né? Aí eu não digito V porque o GeoGebra não vai entender o comando. Então eu vou inserir esse objeto e vou colocar metro por segundo. Então eu vou inserir aqui a unidade de velocidade para esse controle deslizante aqui. Deixa eu organizar e puxar para cá esse texto. Vou inserir um texto agora para posição inicial. Então posição inicial igual a inserir o objeto, aqui está, espaço, a unidade vai ser o metro, posição inicial, deixa eu organizar aqui, puxa para cá, muito bem, e para o tempo, então tempo, espaço, igual a inserir o objeto, T, espaço, segundo, S de segundo. Muito bem, então puxar para cá e organizar isso. E aí eu posso ocultar, né, esse rótulo aqui, esse rótulo também posso ocultar, e esse rótulo posso ocultar. Então vou inserir também uma imagem de fundo, né? Por exemplo, eu quero inserir que tem uma pista. Então vou buscar aqui essa imagem que eu já baixei. Essa opção aqui, abrir, aqui imagem de fundo. Veja que está escondendo, né, parte do carro. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa imagem lá, né, para trás, digamos assim. Então eu vou aqui primeiro pegar os pontos C e D, né, desmarcar essa opção para que eu possa aumentar o tamanho dessa imagem. Deixa eu ir aqui em propriedades da imagem 2, básico, imagem de fundo. OK. Deixa eu ocultar aqui também essa malha, OK. E em X. E agora eu vou clicar e arrastar. Eu vou aqui agora em, deixa eu ver aqui, janela de visualização, porque eu quero ocultar os eixos. Então vou ocultar os eixos aqui. Muito bem. Então iniciar, certo? Parar, reiniciar. Se eu aumentar a velocidade, vou aumentar a velocidade aqui para 4. Iniciar, né? Aí eu vou parar porque ele vai sumir aqui da janela de visualização. Parar, reiniciar. OK, e aí você pode, por exemplo, colocar algum objeto aqui para marcar, né, a saída, né? Vou ocultar aqui os pontos C e D. E vou também inserir aqui um texto que é da função horária da posição, mais velocidade vezes o tempo. Vou colocar nesse formato aqui, LaTeX. Aqui está. Vou só aumentar aqui em propriedades,
texto, fazer um pouco maior, posso alterar aqui também, ó. Colocar em negrito, colocar uma cor aqui de destaque, né? Fechar aqui no X e mudar aqui a posição, por exemplo, colocar aqui. Então, essa simulação do movimento retilíneo uniforme no GeoGebra, ela é muito interessante, né? E aí você pode colocar, como eu mostrei, essa imagem de fundo, né? Os botões para você não precisar, né, clicar e arrastar aqui os controles deslizantes, ou seja, deixa bem mesmo autônomo, né, bem independente, tá? Então espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar como realizar esse movimento retilíneo, só que com velocidade variável. Então vai ter uma animação, né, só que com velocidade variável, ok? Muito obrigado.